Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2011, domingo. O verbete é o 1853, 5 páginas, 46 logias e 12 máximas. O tema é esclarecimento inter pares. A especialidade, interassistenciologia. Quem redigiu esse trabalho foi a nossa professora Mabel, que está aqui na poltrona das restes. Definologia. O esclarecimento interpares é o trabalho interassistencial fundamentado na racionalidade, franqueza, transparência, exemplificação e fraternidade, realizado entre consciências afins, em posições hierárquicas equivalentes ou de similar patamar na escala evolutiva das consciências. O intercâmbio de pensênios esclarecedores. A domesticação mútua a partir do interesclarecimento. A força da empatia entre iguais, potencializando a interassistência. As relações de igualdade permeando a assistência entre pares. O compartilhamento de ideias, informações e experiências evolutivas. A interlocução desinibida entre parceiros evolutivos. A evolutividade intercooperativa da dupla evolutiva, fundamentada no interesclarecimento. O cotejo dos trafores e a confrontação dos trafares entre pares, auxiliando a autoanamnese e a autopercepção. Eu li apenas algumas coisas, sabe? Tem muito material aí, são mais de 20 linhas. O despojamento para questionar o próprio amparador, objetivando o interesclarecimento. Agora, nós temos aí na argumentologia 5, a vivência desimpedida do esclarecimento interpares, que exige a erradicação de posturas, por exemplo, 5, que são assinaladas aqui. Também o esclarecimento interpares em determinada área profissional ou entre voluntários de instituições traz os benefícios grupais, igual a 7 benefícios. Condições, 10 atividades, condições ou ambientes conscienciológicos, otimizadores da prática do esclarecimento interpares. Na remissiologia, nós destacamos, no meio de 15 verbetes, amizade interativa, interconfiança, partilha do saber, permutabilidade interconsciencial e troca intelectual. Frase enfática. O esclarecimento interpares exige a habilidade de aprender a aprender e de aprender a ensinar entre iguais, elevando a média conscienciométrica grupal de modo interativo e sinérgico. Você já vivenciou esclarecimento, ou você já vivencia esclarecimento interpares? De qual nível? O primário ou o avançado? Agora, perguntas. A respeito do debate de ontem sobre a correção da prova geral de conscienciologia, cadê a turma? É você, né? Informo que aqui em São Paulo vamos realizar o primeiro simulado da prova. As perguntas, uma ou mais, com as respectivas respostas, serão formuladas pelos próprios inscritos, que encaminharão para uma comissão que montará a prova. As vantagens são as seguintes. Todos ficarão comprometidos com a elaboração e a correção da prova. Pelo menos uma resposta todos vão acertar, aquela que a pessoa fez. O que o senhor acha? Se tiver mais alguma sugestão, será bem-vinda. Eu acho que vocês é que têm que dar opinião aqui, né? Esse processo está sendo combinado com o professor Antônio Pitaguari e o restante da equipe, né? Então, nós estamos trocando e-mails com essa equipe daí. Eu acho que é interessante porque para a pessoa formular a pergunta, ela tem que estudar. E outra coisa, se a pergunta for mal formulada, ela depois vai ter um problemão, porque se for uma pergunta que permita vários tipos de respostas,
Isso. Me conta, quem for armar a prova não vai acabar com essa pessoa que fez besteira? Isso vai ficar no espaço assim, ninguém vai falar nada? Não, essa daí não é prova geral, não. Eles vão fazer estudos ao longo do ano. São vários. São vários estudos que eles vão fazer. Mas o que eu vejo é o seguinte, não deve deixar uma coisa no ar, solta, errada. Alguém tem que falar nisso. Não, mas eles vão mandar a prova para cá. Pelo e-mail que eu vi, eles vão mandar. Vocês depois então escolhem lá, seleciona todas as besteiras e vamos responder tudo que seja bobagem. Isso aí eu acho que é bom para esclarecer os enganos, desvios e más interpretações e más informações das pessoas. Sobre esse aspecto é que eu acho que é o mais importante. Agora, essa daí parece que vai ser uma prova simulada online, né? Pela internet, que eles estão pretendendo fazer. E também, assim, são só... Eles estão prostituindo os temas, não é isso? Vamos ver o que dá. Agora, não pode prostituir coisa errada. Mas, professor Walter, eles também vão pegar só uma seleção de verbetes. Não são todos os verbetes, não. De um determinado... Não, isso tem que ir apalpando com o tempo, para ver qual é o melhor caminho, né? Sim. As experiências vão mostrar o caminho da renovação. Vale a pena. Mas acho que vale a pena apoiar a iniciativa e depois lógico. vai dar, né? Todo estudo vale a pena. Outra aqui. Eu consigo com as pernas dos óculos, quer dizer, as hastes do óculos, você está chamando de perna. Os óculos giram. Identificar pontos de energia. Já li que algumas pessoas utilizam a varinha para encontrar veios de água. Alguns livros comentam que é negativo sentar ou deitar por muito tempo nesses pontos, pois podem sugar nossas energias. O professor já verificou se isso é verdade? O experimento que fiz com a minha força, enquanto os outros, percebi que ficamos mais fracos nesses pontos. Olha, eu quero te dizer que eu não vou nesse bico de ponto, nem de nada disso, não. Eu vou pelo a minha holosfera. Eu chego e sinto onde é que é o negócio. Todo lugar que eu já fui, inclusive lugares inóspitos, meio do mato, fazenda, tudo isso, eu chegava e falava assim, aqui tem mais energia, aqui não tem, ou aqui é negativo, ou aqui é sim. Agora, eu vou com tudo. É minha psicosfera, holosfera. Eu acho mais importante. Esse negócio de pontinho, esse negócio, isso não enche buraco de dente. Entende? Eu não vou nessa, não. O problema é você sentir. Como eu sinto da pessoa, eu sinto do ambiente, sinto do objeto. Psicometria. Aí é um processo de tipos e avaliações percentuais da capacidade psicométrica. Agora, outra. Acrescentar em conformática megapensenologia, se você quiser. Eis o megapensene trivocabular sintetizando o tema. Semelhanças esclarecem semelhantes. Você quer que eu repita, se anotar? Eis o megapensene trivocabular sintetizando o tema. Semelhanças esclarecem semelhantes. Isso é do Michel Sade. Obrigada, Michel. Agora, eu quero falar aqui para uma pessoa que escreveu aqui uma carta para mim, que ainda está complicada com o processo da categoria da mini peça. E já leu as 7 categorias que nós temos na categoria da mini peça, as condições basilares, primordiais, a OFIEX para encriptada, o max mecanismo evolutivo. O que eu quero falar para o meu amigo é o seguinte, escuta, o que interessa nisso é a pessoa evoluir dentro do processo interassistencial. Então ela começa do modo que ela quiser. Agora, quase sempre a gente fala para começar com a TENEPS, que permite que a pessoa cresça mais depressa. Mas o ponto sério disso e mais avançado mesmo é o OFIEX. Se você entendeu isso, esqueça o resto. Começa com a TENEPS e vê se você alcança nessa vida a OFIEX. Que tal? 20 anos, todo dia aí na TENEPS.
Isso é que é o caminho. O mais é semântica, é debate inútil, não resolve. Temos é que entender isso aí. Você já leu tudo, você está sabendo tudo, de modo que o caminho é esse. Eu não vejo muita coisa para falar sobre isso mais. Está tudo claro. Agora, gente, se vocês quiserem, a nossa professora está aqui, tá certo? Esclarecimento interpares. Ela pode fazer entre vocês qualquer tipo de esclarecimento, porque esse é o tema do verbete. Tá certo? E ela está com a corda toda. É tanto que o chefe lá, o assessor dela, nem está junto, porque ela dispensou. Ela dispensou o assessor oficial. Pois é, está muito bem esclarecido. O processo é muito sério isso aí. Quem é que está com o microfone? Você pode chegar. Mabel, aqui me lembro. Pode falar. Na página 28, acriticismo na erradicação. Se você pudesse comentar essa frase. A anulação do acriticismo anticosmoético quando o acobertamento intencional dos heterotrafares inibe a crítica aos autotrafares, né? Essa é uma artimanha, né? Um ardil, uma manobra que eventualmente alguém pode fazer, que é a seguinte coisa: eu não falo nada sobre os demais, não esclareço, não me posiciono, porque se eu fizer isso, eu vou ficar exposta e vão ver a minha realidade. Então a pessoa não critica para se proteger e fica tudo numa zona de conforto, às vezes dentro de um determinado grupo, né? Então é um ardil, vamos dizer assim, anticosmoético, que não resolve, não ajuda muito. Porque, na verdade, até foi ontem, né, na tertúlia de ontem, que era sobre da Adriana, de heterocrítica, na verdade, quem faz heterocrítica passa a ser vidraça para ser criticado também. Porque até foi comentado, professor Walter, se faz uma heterocrítica assim, errada, equivocada, ela mostra o furo dela. O criticador mostra o furo dele. Então, aí ela passa a receber também a heterocrítica em seguida. Mas o que é bom, né, no caso. Só que aqui está um ardil que seria, vamos dizer assim, antievolutivo, né? Quem faz essa heterocrítica errada é aquilo que eu já falei, eu na minha condição de consim cobaia. É o zéfero-trafar. Tem o hétero-trafar, não tem? E tem o hétero-trafor. Nesse caso é o zéfero-trafar. Isso é eu falando com o nosso amigo, sabe como é que é? Está claro isso? Heterotrafar é uma coisa muito séria. É heterocrítica também, né? Que ontem eu fui falar. Heterocrítica é um negócio sério, que ajuda demais, mas às vezes a gente cai fora, a pessoa cai fora para não se expor, né? Aí ela fica numa situação confortável. Mabel, aqui na patologia, você coloca a intervenção assistencial cirúrgica do colega de evolução. Uhum. Você se refere ao processo de consciência-terapia ou não? De quê? Consciência-terapia? Pode ser, mas não necessariamente, porque eu acho que a gente vivendo em grupo, às vezes aquela entrada de um colega para fazer uma observação, para chamar a atenção de algum processo, e ela faz uma mudança cirúrgica no assistido, né, no seu colega, ou às vezes no grupo. Então, às vezes uma pequena observação, né? Não precisa nem ser um livro inteiro sobre o assunto, mas é realçar um aspecto intraconsciencial que muda a vida da pessoa, né? Então, eu acho que isso no dia a dia a gente tem muita chance de receber esse tipo de observação e também de fazer esse tipo de observação, né? E aí todo mundo sai ganhando. Se isso for uma prática maior, todos ganham, né? Inclusive a pessoa que está fazendo a observação em si, porque a média conscienciométrica do grupo, como eu falo na fase enfática, ela cresce. O problema é não fazer nada nunca nesse tipo, não ter esse esclarecimento, porque aí fica assim um grupo morno. Um grupo morno, um grupo numa zona de conforto desagradável. Até às vezes levando para uma pseudo-harmonia, que é aquele verbete que o professor Valdo trouxe já, né? Essa pseudo-harmonia de ninguém falar nada, fingir que está tudo bem, ao passo que às vezes algumas observações ajudariam bastante naquele momento pontual.
Perfeito, obrigada, Mabel. Ô, Mabel, aqui na página 26, lá na fatologia, lá na primeira linha, primeiro item, o ato de não confundir, achei bem interessante. Você pode falar mais dele? O ato de não confundir omissão superavitária com desinteresse, descompromisso ou negligência assistencial. Esse aí é outro ardil também, né? Porque é o seguinte, às vezes em nome ou pela justificativa de uma certa isenção, uma falsa isenção no caso aqui, né? A pessoa não se coloca e ela não se posiciona. E se você vai perguntar para ela, por que você não falou? Não, mas ficar isento, era melhor. Então veja, aí é uma negligência às vezes que está camuflada por uma justificativa do politicamente correto. Tá? Então, aí pode ser então que a pessoa, ela está desinteressada sobre o assunto, ela é negligente, ou ela não quer ter trabalho. Porque às vezes certos tipos de assistência e esclarecimento dão trabalho, né? Você tem que colocar a mão numa cumbuca que vai sair cobras e lagartos, às vezes, daquela situação. Então você fica no politicamente correto e deixa como está para ver como vai ficar e mostra uma certa negligência. Porque às vezes naquela condição só aquela pessoa viu. E se ela viu e não falou, fica difícil para a situação dela, né? Mais do que a situação em si. Ela fica comprometida com aquele imbróglio lá, né? Não sei se está claro. Tá, bem claro. Mabel, na antonimologia, o item 5... Que página que é? Na primeira página. Antônimo. Antônimo. Perdão. Tá? O item 5, assistência simulada. Você poderia comentar um pouco sobre isso e se você já observou isso, que padrão ele aparece? Eu tenho um termo que a gente precisa estudar que chama pseudo-esclarecimento. Ou a pseudo-assistência, né? Então é uma assistência camuflada, assim, uma pseudo-ajuda que a pessoa faz, mas que lá no fundo existia de segundas, terceiras ou quartas intenções, né? Então, a olho nu, para quem não tivesse muita criticidade, pode parecer assistência. Mas existe algum conteúdo implícito por trás daquele esclarecimento que, a um bom entendedor, minha palavra basta. Então, isso é a que eu estou chamando de assistência simulada ou dissimulada também. Um exemplo, por exemplo, você vai lá falar certas verdades para uma pessoa, mas na verdade você quer se vingar dela. Só que você doura a pílula e fica com aquela cara de esclarecedor. E na verdade o seu intuito, aí é uma coisa de intenção pessoal, a pessoa que tem que se verificar. A intenção é se vingar de alguma coisa do passado, por aí vai, entende? Mas aí você fica com cara de justiceiro que fez o papel sujo. Isso é muito complexo. Isso aí é cada um consigo mesmo, né? De fazer uma espécie assim de uma intencionometria para ver qual é a sua real intenção naquele momento de assistência. Agora pode ser que ajude também. Apesar de tudo, pode sair uma coisa interessante se o assistido tiver abertismo para deglutir aquela situação, né? Aquilo que a professora Adriana estava falando ontem. A coisa foi meio torta, né? Mas pode ser que funcione. Pode ser também que não funcione. Mabel, aqui a tecnologia, a terceira linha, as técnicas fraternas da evitação do elitismo cultural no universo da interassistenciologia. As técnicas fraternas da evitação... Essa é uma técnica da enciclopédia, né? Do elitismo cultural no universo da interassistenciologia. Porque entre pares, qualquer assistência, mas principalmente entre pares, a pessoa não pode ser assim excessivamente elitista, ou por cima da carne seca, ou no salto alto, porque ela perde a empatia com as pessoas, né? E aí a assistência também não se concretiza. Então essa técnica é de se evitar esse elitismo, né? O elitismo cultural, ou até mesmo o nível de discernimento. Tem uma coisa que o professor Valdo sempre fala sobre nós, de uma maneira geral, que é assim: a gente chegou na Conscienciologia e começou a aprender uma série de coisas, né? E nós fomos recuperando cons e nós fomos entendendo melhor a nossa própria condição. Isso fez o quê? Que a gente provavelmente tem um pouquinho mais de discernimento, um pouco mais de criticidade, e aí a gente foi melhorando, e pode ser que aquela pessoa ela conseguiu alguns níveis de conquistas pessoais bastante interessantes para ela, e ela começa a se perder numa euforia
da própria autossuperação e do próprio conhecimento que ela conseguiu adquirir dentro da Conscienciologia, e quando ela se vê, ela está com o tacape na mão, batendo todo mundo. Porque ela está enxergando mais, porque ela está vendo mais. Então, isso aí também tem a ver com essa técnica do elitismo, que ela está por cima da situação, mas ela não sabe usar aquilo ainda, né? Ainda de uma maneira mais equânime, de uma maneira mais fraterna, né? E por aí vai. A dúvida maior é em relação a como abordar a pessoa, porque a pessoa tem um elitismo, normalmente já está implícito na pessoa. Aí, como... Você quer fazer a contra-atalho, né? Dá pra... Como abordar isso aqui? Não é fácil, sabe? Às vezes, né? Se a pessoa é extremamente presunçosa e ela tem uma autoimagem, às vezes, realmente de superioridade, fica difícil você encontrar uma brecha, né? Tem um caso que às vezes funciona, que eu também aprendi com o professor Valdo, aqui, um exemplo, né? Ele conta caso. Ele conta um caso, uma situação que diz respeito, às vezes, àquela pessoa, porque ela não consegue ser um caso direto, e ele esclarece, né? Pode ser uma técnica, mas isso aí tem que estudar cada situação mesmo, né? E tem a pessoa também, por exemplo, ó, que ela tem um domínio de energia muito grande. E ela engole os outros energeticamente. Então, essa também fica difícil de você conviver assim, em termos de esclarecimento interpares, porque quando você já viu, você já foi engolido, e as pessoas começam a ter medo dela. Então, ela fica meio... Ela está em grupo, mas ela está isolada dentro do grupo. Até por causa do processo da energia, né? Então, é outra condição também. Correto, obrigado. Quem está com o microfone? Como é que é? Pode falar, Rosa. Abel, você pode esclarecer um pouco mais essa última parafotologia? Da parapatologia? Da parafotologia, isso. Peraí, deixa eu achar aqui. É a página 26. O despojamento para questionar o próprio amparador, objetivando o interesclarecimento. Eu acho que essa condição é o base do princípio da descrença, né? Porque às vezes a gente não compreende uns insights, algumas dúvidas, algumas ideias de amparador. Então você pode ter duas criações básicas aí. Ou você diz amém, porque já que foi um amparador a gente diz amém, entre aspas, né? Ou então você vai questionar, vai querer entender que é o ideal, né? E não ficar ali, vamos dizer, subserviente a uma posição extrafísica. Então esse questionamento às vezes, pode acontecer dentro da TENEPS, muda uma técnica, alguma paratécnica sendo usada ali, você quer entender mais, você quer entender como é que você se adapta àquela condição. Então, esses questionamentos, ou esse abertismo de tratar iguais, né? Mesmo que estejam em dimensões distintas, eu acho que é bem interessante e bem, vamos dizer assim, educador, né? Reeducador, para a gente poder ter um pouco mais de autonomia também. Aprender para ter mais autonomia depois. Tá? Então é por isso que eu coloquei esse despojamento aí. Para tirar um pouco dessa possível condição de subserviência, né? Perante a extrafisicalidade sem criticidade. Obrigada. Alô, quem é? Pode falar. Aqui. Aqui na linha 12 é a mentalidade parapedagógica do ator. Podia me explicar? Posso. Essa mentalidade eu pensei para transmitir a ideia daquela pessoa que ela já tem em si, por si mesma, um óleo pensene pessoal esclarecedor. Então, todas as atitudes dela, todas as manifestações, todo o bate-papo que ela tem, ela já está visando esclarecimento, sabe? Ela tem isso como um objetivo maior de vida. E isso ela vai construindo um óleo pensene pessoal. Então, aonde ela chega, só o ato dela chegar já é esclarecedor. Pela maneira de se portar, pela maneira de se vestir, pela maneira de se conversar com as pessoas, pelo conteúdo da conversa, pelo exemplarismo que ela traz. Então, é interessante, ela já tem essa mentalidade, né, de estar esclarecendo o tempo inteiro.
Então eu pus assim como mentalidade parapedagógica doadora. Ela está doando conhecimento o tempo inteiro. Outra coisa que, quando ela falou aqui na intervenção assistencial cirúrgica do colega de evolução, eu passei por uma situação dessa que ela falou aqui. Eu fazendo curso com sociometria, né? Então o professor dei lá um relato e ele me esclareceu diante daquele relato. Ele fez uma cirurgia mesmo, porque eu coloquei algumas coisas e ele disse: Lúcia, começa do número 1. Mas eu não fui atrás dele para perguntar o que seria o número 1. Eu saí dali meio que doida com esse número 1. Mas de repente veio um esclarecimento para mim e foi estudar. E eu voltei a estudar. Então foi o número 1 da minha vida. Foi cirurgia para você. Foi uma cirurgia para mim. O bacana dessa coisa da cirurgia é que quando chega aquele esclarecimento, ele desconstrói uma série de apriorismos, às vezes, que a gente tem, né? Então chega um ponto de vista diferente, você fala: nossa, mas eu não tinha pensado por aí. Exatamente. E aí há uma desconstrução automática de certas concepções. E a reconstrução depois, subsequente, mediante aquela nova informação que chegou, né? E isso é muito rico no universo aí do interesclarecimento. Né? Eu comecei a estudar e o meu marido veio na cola. Está estudando novamente também. Aí dá o efeito halo, né? Foi. Do contágio do esclarecimento, os filhotes do esclarecimento. Filhotes, tá bom. Mabel, Mabel, na página 27, paradoxologia, esse segundo paradoxo. O primeiro, vou ler os dois porque eles estão relacionados, né? É o paradoxo de quem ensina a ser o primeiro a aprender. E o paradoxo de quem apresenta abertismo para aprender, ser o primeiro a assinar. Isso tem a ver com a questão do abertismo, do exemplo da pessoa aberta ao esclarecimento, que passa para aquela que é, vamos dizer, muita vaidade, muito orgulho, muito fechada, né? Então você vê vamos dizer assim, naquele despojamento de tentar entender uma problemática, ela ensina demais. Principalmente aqueles que têm um fechadismo consciencial, né? Ou aqueles que têm uma dificuldade de mostrar alguma deficiência, ou aqueles que têm uma dificuldade de ser, vamos dizer assim, mais transparente dentro da sua realidade, né? E aí vem uma pessoa e ela é tão aberta, tão positiva, que ela, vamos dizer, ela cala o público ali presente, né? Aquilo, o exemplo dela deixa todo mundo assim meio que impactado, né? Justamente por causa disso. Não sei se está claro aí. Eu até quero relacionar, então, com a fatologia de baixo para cima, a quarta linha, que é o último ali, a substituição do orgulho e da vaidade pela interassistencialidade. Isso entre pares é bem interessante, né? Porque se a pessoa entra para viver num grupo extremamente assim apegada ao orgulho e à vaidade, ela não vai conseguir ter um esclarecimento interpares, nem fazer, às vezes, nem receber a contento, né? Então é preciso daquilo que a Adriana fala, menos, né? Menos. É preciso disso para a gente poder conviver melhor, né? E crescer melhor. Agora você vê, dentro do nosso grupo, a tendência é que temos vários líderes aqui, e numa condição extremamente positiva agora, porque um líder tem que conviver com o outro. Entende? Então a gente era dono provavelmente dos nossos feudos. Nós tínhamos nossos feudos particulares. E agora não, nós temos um feudo em comum. E nós temos que dividir isso. Olha que bacana. Agora, a propósito, eu quero te falar que eu estou de pleno acordo com o esclarecimento interpares. Eu comecei a estudar conscienciologia, você há de ver que ultimamente tem mais de 20 que estão estudando. Pois é isso. Entendeu? É isso. É o processo. As filhotes, isso, né? pega. Isso pega. E isso é uma coisa que contagia positivamente. Você quer ver? Eu pensei em escrever esse verbete, eu já estudo esclarecimento há algum tempo. Mas eu não tinha escrito especificamente sobre esse assunto. Mas eu lembro que um dia eu estava sentada ali e os 20 primeiros, que não eram 20, acho que eram 17 verbetógrafos, eles estavam apresentando os verbetes deles aqui, né? E eu olhei e falei, gente, olha, nós estamos passando agora um marco na comunidade, porque a gente tem esclarecimento interpares, mas isso aqui é diferente.
É como se tivesse... A coautoria muda tudo. É um upgrade do grupo. É do grupo, né? E aí eu falei, eu vou escrever sobre esse assunto, porque a gente está vivendo um momento assim, que as pessoas estão, tirando suas asinhas de fora, né? Então aparecendo e esclarecendo e ajudando e debatendo sobre os temas dela. E isso é muito legal, né? O crescimento do grupo. Elas estão acordando, estão indo no banheiro, veste roupa e aparecem. Aparece. Isso é muito importante. Hoje de manhã, depois do banheiro. Agora, hoje de manhã, a gente estava lá na Unescom, terminando o curso de formação de autores dessa turma. E então, a proposta ali era que os alunos, os autorandos, apresentassem o trabalho deles. Foi riquíssimo. Ideias geniais, assim, posicionamentos. Tem gente muito boa que precisa aparecer. Gente com ideias interessantes. Tem 7.200 páginas do CD-ROM. Tá? Agora, ó, professora Mabel, não sei se já foi corrigido, mas no verbete disponível para download, na exemplologia, página 27, o esclarecimento interface primária, TARES pautado exclusivamente o paradigma da ciência materialista, falta o último I na palavra ciência. Sim, caramba, já está marcado aqui, eu estou sabendo. O meu já está marcado. Outra coisa também, é bom falar para você que faltam os pontos na remissologia, que nós estamos sabendo também. Agora, outra pergunta. Miguel Nicoleles é um cientista brasileiro premiado no exterior, especialmente pelas pesquisas do cérebro na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Em entrevista ontem na rádio, ele afirmou algo assim como a mente poder sair do cérebro. O senhor tem conhecimento desse neurocientista brasileiro que estuda as neuropróteses e o cérebro-máquina? Escuta, ele já esteve aqui, já deu conferência em Foz, e eles vão fazer também uma base do processo da neurociência em Foz. O próprio Nicoleles está agindo com isso. Aqui vai ser uma base do processo da neurociência no Brasil. Outra coisa, o Siddhartha, que já esteve aqui conosco com os colegas dele, são todos discípulos do Nicoleles. Intercâmbio tem a relação. O nosso amigo aí deve saber disso. É o Eucárdio. Ele precisa saber disso. O processo é intercâmbio. É só entrar em contato com ele que você vai saber do povo todo. Pois é, que trabalha com o Nicoleles. Tá? Eu sei disso. Mas é que ele esteve aí agora há pouco tempo e já me deram a informação que aqui vai ser um dos focos, um dos temas, um dos centros de pesquisa deles. É uma filial aqui em Foz. Na página 26, Mabel, na tecnologia, podia discorrer mais um pouco sobre a primeira ali, a técnica da aplicação dos limites interassistenciais? Tá, então essa técnica é porque fazer esclarecimento não é uma coisa que deveria ser muito intuitiva, assim, sem muita reflexão, né? O esclarecimento, ele exige alguns critérios, para que toda assistência exige, né? Mas o esclarecimento às vezes mais, porque às vezes são questões críticas. Então esses limites são quais os critérios que o esclarecedor vai usar no momento de se fazer assistência. Então, por exemplo, um critério básico, se é um esclarecimento mais crítico, vai ter testemunho nesse esclarecimento que eu vou fazer? Em que ambiente eu vou fazer esse tipo de abordagem? O ambiente está adequado? Outra coisa, o limite, o assistido tem estofo emocional para digerir aquela informação? Ele tem estofo cognitivo para entender esse tipo de abordagem? Ele tem estofo energético para bancar esse tipo de situação? Então, outra coisa, tem soma? O soma está bom? Eu lembro do professor Valdo falando daquele senhor que ele encontrou nessa vida depois de muito tempo, que ele não falou nada para ele, né, do trabalho dele, porque essa pessoa estava com limites somáticos, né? Ela estava doente, então aquilo ia prejudicar mais do que ajudar. Então, esses limites interassistenciais, cabe ao esclarecedor ou ao assistente pensar. E ele, de repente, ele pode criar aí um critério ou um CPC voltado para o esclarecimento, né? Qual que vai ser a conduta dele no momento de esclarecer. Também pode ser uma outra maneira, né, de trabalhar esses limites. Não é chegar falando qualquer coisa
ao bel prazer, né? Não é, porque o esclarecimento, o técnico, né, ele exige reflexão, ele exige discernimento, não pode se empolgar, se ficar muito eufórico no momento, porque aí você pode passar do limite, mesmo que você esteja enxergando alguma coisa. Outra coisa, também não pode ficar amedrontado perante o esclarecimento que tem que ser feito, porque também aí não resolve nada. Então, esses limites, a pessoa ela vai ter que criar um critério pessoal, um código pessoal de atuação no momento do esclarecimento. Mabel, primeiro, parabéns pelo verbete. Obrigada. E segundo, aqui na parafatologia, na página 26, o item sobre o curso intermissivo, né, a interassistência. Eu coloquei isso aqui, eu não lembro do meu curso intermissivo. Você quer fazer pergunta ou você quer que eu faça? Eu queria justamente ver com você, assim, como é que você visualiza essa interassistência, ou como é que você lembra, se você tem retrocognição, ou como você pensa que seja feita essa interassistência. Eu pensei numa hipótese meio lógica para mim, que é assim, imagina lá os intermissivistas com problemáticas afins. Eu tenho uma problemática, por exemplo, parecida com a sua. Será que a gente não discute o problema? Será que não há isso aí? A gente podia até perguntar para o professor Valdo, né? Essas consciências com problemas afins, seria lógico, né? Haver um mínimo de intercâmbio, ou, por exemplo, um procedimento paradidático das consciências que estão ajudando para aquele grupo, e aquele grupo entra em discussão. Não sei se isso existe, professor Valdo. Sempre vale a pena, né? Todo esforço de heteropesquisa é importante. É uma pesquisa recíproca. Sempre vale a pena. Ou, por exemplo, se você dessoma e alguém te recebe lá, será que não existe? Olha, é assim, né? A consciência que está ali acolhendo a pessoa que acabou de dessomar. E todo mundo tem gente interessada na linha de insuficiência da pessoa. Não é só a linha de suficiência, é a linha também de insuficiência. Sempre tem. E eu não estou falando aí de assediador, não. São pessoas que se interessam para ver se a coisa melhora. Você sabe que a junção das pessoas potencializa a força da realização, que é o processo da união, é o problema do sinergismo, é a potencialização das reuniões das pessoas, do afluxo, da convergência, da confluência. Isso é muito importante. É o que eu falei para vocês. Eu comecei a estudar Conscienciologia. Hoje já tem mais de 20 pessoas que eu tenho certeza que estudam Conscienciologia. 20. Sabe? Ok, obrigada. Não, só o Instituto tem mais de 200 mil pessoas no cadastro. Isso não é fácil. 200 mil. Agora, esse é o contágio do heteroesclarecimento, né? Contagiou. Mabel, Oi. Na frase enfática, já foi falado, está falado aqui no verbete a respeito do orgulho, da vaidade, isso pode atrapalhar muitas coisas, né? Mas o que você diz assim a respeito dessa parte? A habilidade de aprender a aprender e de aprender a ensinar entre iguais. O que você acha que pode ajudar a gente a ter uma melhor performance nisso? Eu acho que uma coisa que vale a pena é a gente dar mais valor para a dimensão interpessoal. O que é essa dimensão interpessoal? É a dimensão da interassistência, né? Então a gente faz a autopesquisa, e a autopesquisa é uma coisa extremamente importante, né? Mas qual que é o efeito disso em mim, no grupo? Então começar a prestar atenção um pouco mais nessa dimensão e os efeitos da minha existência, vamos dizer, da sua existência, naquele grupo. E aí estudando esses efeitos para aprender técnicas de ensinar e também para ver o que o outro pode nos ajudar. Eu acho que essa dimensão interpessoal, nesse universo da interassistenciologia, ela é vital. E às vezes, quem sabe, a gente não posso generalizar, é óbvio, mas não dê tanta atenção no dia a dia dessa dimensão. Porque uma coisa é você se preocupar nessa assistência no momento que você fala, agora eu acordei e tenho o horário da minha assistência. Mas outra coisa é no dia a dia, ali no almoço, é ali na cantina, na epígrafe, é no nosso dia a dia do trabalho. Como é que é essa dimensão para nós? Nós estamos autoconscientes disso? E aí eu acho que a gente vai aprender algumas técnicas, a gente vai ficar com um olhar
mais assim aguçado para essa realidade, né? E vai ser mais fácil. Então eu fui por outro viés. Agora eu não falei do orgulho, da vaidade que está implícito, né? Mas no dia a dia mesmo da gente ter que prestar mais atenção nisso. Beleza, obrigado. Mabel, oi. Página 25, em Fatologia, você pode explicar melhor a domesticação mútua a partir do interesclarecimento? Na primeira linha da Fatologia. Sim, a domesticação. É que eu acho assim, ó, a gente vai, né, naquela coisa, um cotovela, o outro cotovela, e aí a gente vai indo, ó, melhor aqui, ele fala melhor assim. Então você, com esse interesclarecimento, a gente vai, vamos dizer assim, crescendo junto. E cria esse ambiente de interdomesticação, né? Então eu tenho que abaixar a bola em algumas coisas, vou pegar o Loche aqui que está do meu lado, ele vai fazer isso dele também, e aí eu tenho que ajustar alguma coisa, ele tem que ajustar também para a gente conviver em grupo, isso é necessário, né? Esse ajuste do grupo, e o ajuste do grupo se dá prioritariamente pelo interesclarecimento que o grupo faz. Então, aquele grupo que não se ajuda porque não há ambiente para esclarecer, o grupo tem mais dificuldade de ficar coeso e crescer. A domesticação mútua, ela é mais lenta, vamos dizer assim, ela é mais difícil, ela é mais pesada, porque não há ambiente para isso ainda, né? Vai ter. Agora, se há esse ambiente mais assim, vamos dizer, democrático, mais livre, mais solto, mais amigável, isso fica uma coisa bem leve. E fica mais fácil, todo mundo sai ganhando. Então, cria-se essa domesticação, né? Que todo mundo vai melhorando junto. Diz que o esclarecimento interpares entre mulheres é um processo de deixar o espinho e mexer só com a rosa. E entre homens é deixar o espinho e mexer com a flor da laranjeira. Que a laranjeira também às vezes pode ter, né? Espinho. De modo que esse é o resumo romântico da situação. Tinha uma frase no Instituto que era o negócio dos bicos, não tinha? Que, não sei o que, dois bicudos não se beijam, não tinha uma frase assim? Dois bicudos não se beijam. Tem essa frase lá dentro? Então, já escrevi isso. Então é assim, a domesticação faz com que eles se beijem com o tempo. Com o tempo você corta o bico e dá um abraço, depois dá um beijinho, né? Então essa domesticação vai ajustando os bicos, os nossos bicos, né? Acaba os Berlusconi da vida. Exatamente, Mabel, alguém ia falar? Na página 25, na Fatologia, na sexta linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o cotejo dos trafores e a confrontação dos trafares entre pares, auxiliando autoanamnese e autopercepção. Essa é a grande riqueza da grupalidade, né? Uma das grandes riquezas, porque você viver em grupo e entre iguais, todo mundo vira cobaia de todo mundo, né? O professor Valdo sempre fala, nós somos cobaias eternas. Então, na hora que todo mundo é cobaia de todos, você olha para o outro, verifica o trafor do outro e fala assim, eu tenho isso? Ih, não tenho ainda. Olha, ele tem essas características que eu não consigo ainda. E o inverso também é verdadeiro, né? O outro vai ver em você alguns aspectos que ele não tem. Ou não. Ou ele tem melhor. Então, veja, essa confrontação, esse cotejo, se bem feito, né? Eu digo bem feito no sentido assim, bem intencionado, ajuda muito a nossa autopercepção. Porque a gente vê o diferente no semelhante. Não sei se ficou claro, né? Ver o diferente de nós naquele que nos é semelhante. E aí, então, todo mundo sai ganhando com isso e meu nível de autoconsciência cresce sobre mim mesma, né? A respeito daquela condição que está sendo avaliada. Não sei se ficou claro nisso. Ficou, obrigada. Ficou? Mabel, então, pode falar, mas estou eu aqui. Olha, aprender a aprender é exatamente o momento que eu estou passando. Depois de 40 anos que eu não havia mais estudado, né? Então eu estou aprendendo a aprender. Mas aprender iguais eu não... Aprender o quê? Entre iguais, o que é? Aprender entre iguais é aprender com seus colegas, entende? Não tem exatamente ou necessariamente uma figura de autoridade, ou uma hierarquia, ou uma posição superior à sua. Você vai aprender olhando para o lado. Aprender a olhar do lado, primeiro, né?
e ver, será que o outro tem alguma coisa no jeitão dele que pode me ensinar? Entendeu? Então esse aprender é isso. Aprender com aquele, por exemplo, num grupo pode ser que tenha uma pessoa que é a que menos aparece no grupo. Mas se a gente olhar, ela tem umas coisas interessantíssimas para aprender. E ela quase não abre a boca, e justamente por isso que ela ajuda às vezes. Então essas coisas assim, de ter esse olhar, essa perspicácia, vamos dizer assim, essa boa vontade também, né? De ver, faz parte desse aprender. Né? Querer ver. O ter interesse em ver também. Né? O que essa pessoa tem para me ajudar? Mabel, aqui na fatologia, 10ª linha, você fala da amizade heterocrítica. Uhum. Você pode abordar como é que você vê isso na prática? Na prática é a base do esclarecimento, né? Então, por exemplo, tem um mito aqui, acho que é mito que eu coloquei, mitologia, que solidarizar e aplaudir sempre, né? Então, em amizade, isso às vezes tem uma confusão, né? Porque só é meu amigo quem está sempre a meu favor. Ou quem sempre diz amém à minha realidade. Na verdade, não, né? Tem até, acho que verbete disso. A amizade melhor é aquela que... Hã? Exatamente, paradoxo. A grande amizade é aquela que te apoia, mas que também te dá uns toques no momento que você precisa, né? No momento, assim, de ponto cego. É muito chato, sabe? Eu acho muito chato, lógico, você conviver com uma pessoa durante muito tempo e ela nunca falou nada para você daquilo que lhe incomoda ela. Que coisa mais chata, que droga de amizade é essa? Que não abre o jogo. Nem que seja assim ao pé do ouvido, não precisa, entendeu? Olha, fulano, então você tem essa dificuldade, não dá? Então você parece que assim meio estranho, né? Uma situação dessa. E a amizade heterocrítica, então, ela entra nesse sentido. Ela entra para falar, olha, fulano, é um negócio aqui seu que está mal parado. Então eu acho que isso estreita muito os elos do relacionamento. Se claro, né, gente? For cosmoético, for satisfação benévola, você vê que a pessoa, ela realmente está querendo te ajudar. Então isso tudo amizade, faz parte desse tipo de amizade, né? Que não é uma comparsaria. E também não é uma negligência interassistencial, e sim alguém que você pode contar. Eu penso assim. Mabel, seria um pouco o que você está falando, a frase da fatologia também, a evitação do clube dos elogios recíprocos. Tem tudo a ver com isso também, né? Esse aí é mais tem a ver com certeza, mas tem a ver também com aqueles grupos que se encastelam para se proteger dentro de um grupo maior. Então, por exemplo, na academia tem muito isso. Existem lá umas linhas de pesquisas acadêmicas. E tem um grupo de professores, de doutores, sei lá, que estão nessa cadeira de pesquisa, e tem um grupo que estão numa outra cadeira de pesquisa. Então, o que eles fazem? Para se proteger, eles se elogiam, eles se citam, eles ficam num grupo aqui para fortalecer, entendeu? Rasgam sedas. Exatamente, eles rasgam sedas entre si, e aí fica um negócio meio complicado ali. Um puxando o saco do outro. Né? Exatamente. Então fica isso, a coisa que chama assim, clube de elogios. Eu finjo que eu pesquiso, você finge que pesquisa, nós fingimos que pesquisamos. E ficamos mais fortes. E ficamos mais fortes perante o todo. Mas quando eu vi essa frase, eu pensei em outra situação. Eu pensei, por exemplo, aquelas duas amigas que elas sabem entre elas que tem um ponto que se a outra fala, vai desencadenar um problema. E elas não querem que isso aconteça. Então, nenhuma das duas fala nada. E tem aquele clube de elogio constante. Mas tem muita coisa de uma para a outra que incomoda. Mas elas não têm a coragem de falar porque sabem que, vamos supor, as duas têm um temperamento forte. Elas sabem no íntimo delas, nunca conversaram sobre isso. Mas que isso pode desencadenar uma briga ou um mal-estar entre elas. Então, elas omitem, fazem essa omissão. E fica aquele... puxa saco, né? Ah, mas como você está bonita hoje, como você está, né? E fica aquela coisa, né? E isso é muita omissão por parte das pessoas, né? Pode ser uma omissão. Tem que ver, cada caso é um caso também, né, Laura? Mas pode ser uma omissão que fica aquela coisa meio de banho-maria, né? Mas aí fica o limite, é aquele ponto que você fala do limite também.
se eu falar, será que isso vai ser bom, não vai ser bom? É melhor não falar, mas é melhor falar. Por isso que eu estou falando, tem que estudar o caso. O 51% é economia de males ou é economia de bens? Esse caso seria uma economia de males ou uma economia de bens, né? Então teria que estudar. Vai piorar? Vai ser pior do que eu falar, se eu falar? Agora, o que não dá é assim, ó, que eu acho que aí não, é ruim de qualquer maneira. É a pessoa, ela tem um processo, sei lá, eu tenho algum problema aqui com Lost, e eu vou guardando esse problema, eu vou guardando, vai criando ressentimento, eu vou me intoxicando com aquilo, aí chega um dia que eu vomito, né, dá um regurgito, eu regurgito aquilo lá, e aí quem sabe eu possa construir de novo o relacionamento. Mas se há esclarecimento mais do dia a dia, se isso é possível, não chega nesse ponto. Não chega. Se há um pouco mais de possibilidades, que às vezes também não há, né, Laura? Então tem que ver se há essa possibilidade, ótimo. Eu penso que isso acontece mais com mulher que com homem, não sei o que você acha. Olha, não sei, nunca estudei isso para dizer que pode ser, que as mulheres são mais melindrosas, né? Nós somos mais coisas de mulher. Olha, para você. Poderia comentar a sindromologia e a mitologia, a página 27? A mitologia, acho que eu acabei de falar, né? A eliminação do mito de que solidarizar é aplaudir sempre. Então, se você é meu amigo, você sempre vai me aplaudir, você nunca vai me criticar. E isso eu acabei de falar, né, com Lost, que não é bem assim, né? Há momentos e momentos de interassistência entre colegas. Agora, qual que é da sindromologia, professor? A sindromologia é tudo. A todos. São 4. Não, tudo bem. A síndrome do PH Deus é aquela pessoa que ela chega no grupo e intimamente ela acha que o grupo não tem nada a contribuir com ela. Que somente tem a contribuir alguém que estiver acima dela. Então ela, por exemplo, ela não se dá o luxo de vamos dizer, dividir com os colegas, né? Ela só divide uma problemática, hipoteticamente falando, né? Para aquele que é o superior. Então, isso é a síndrome do PH Deus, né? Ou então, a pessoa chega no grupo, por exemplo, da Conscienciologia, um exemplo, e ela vem de uma área da sociedade em que ela é muito destacada. Ela tem ela é uma autoridade dentro de algum ambiente social na sociedade de uma maneira geral. Mas ela é, vamos dizer, até então, quando ela chega aqui, ignorante perante as ideias da Conscienciologia, justo porque ela está chegando agora. Ela faz parte dessa realidade. Mas isso para ela machuca. Porque como ela vem de um hábito de ser uma autoridade, chegar aqui e admitir que ela é jejuna, às vezes é muito difícil para ela. Às vezes dá mini dissidência justamente por causa disso, né? Porque ela vai ter que abaixar a bola e ela não está habituada a essa situação. Né? Então, ela sempre dita normas, ela não recebe normas, né? Então, isso pode acontecer. Outra síndrome, que é a síndrome de Poliana, que é um pouco parecida, né, com a síndrome do infantilismo. A Poliana é aquela que vê tudo lindo, maravilhoso, é tudo cor-de-rosa, né? Então, o nível de criticidade dessa pessoa, eventualmente, é muito baixo. Então, fica mais difícil para fazer esclarecimento, porque ela não enxerga, ou não quer enxergar os problemas, ela só vê as soluções. E aí, ela se omite, eventualmente, de alguma situação mais constrangedora. É próximo também da síndrome do infantilismo, sendo que nessa síndrome pode também ter uma vertente da vitimização. Né? Na hora do esclarecimento, que ela tem que fazer o esclarecimento, ela se vitimiza, ela medra. Ou na hora de receber o esclarecimento, ela também medra. Então ela fica meio infantil, se vitimiza, e isso tem que ser trabalhado depois. Né? E a síndrome da mediocrização é você manter o status quo do grupo e seu numa linha de mediocridade. Que é a história, ó, eu não falo nada, você não fala nada, a gente cria um acordo tácito aqui, um conteúdo, um pacto, né, subliminar, e vivemos na nossa mediocridade. E vamos que vamos, né? Então também seria um outro tipo de síndrome. Tem uma da Argentina para você. Na Interaciologia, página 26. Por favor, aprofundar a interação para direito, para dever. Eu acho que em todas
de modo geral, né, vamos dizer assim, todas as tarefas interassistenciais, elas envolvem o para-direito e o para-dever. Elas estão implícitas, né, na condição da interassistência. Então, quem vê mais tem o dever de falar. E quem tem mais dificuldade tem o direito de ser assistido, por exemplo. Seria um tipo de uma primeira abordagem, né? Outra abordagem seria assim, o que eu posso falar? E o que eu devo falar? Outra coisa, o que eu posso escutar? E o que eu devo escutar? E assim, então, esse para-direito e esse para-dever, ele permeia os limites interassistenciais, né? Ele permeia aqueles critérios. Quais são os meus critérios de interassistência? Tanto quanto assistida, quanto assistente. Então, está um pouco aí dessa relação para-direito e para-dever. Pode falar. Queria te perguntar ainda dentro disso que você estava explicando para o Loche e para a Laura, e você antes falou que para a gente fazer esse esclarecimento precisa haver uma otimização, uma análise da situação, exatamente para evitar essa postura de omissão, quando você faz o esclarecimento com a pessoa e passa algum tempo, você volta a falar e é como se você não tivesse feito esclarecimento nenhum. O que você faz? Você repete N vezes a 10ª potência o esclarecimento? Depende, né? Depende. Porque chega um momento que a gente... É complexo o negócio. Porque assim, André, tem pessoas que eu penso, né? Eu imagino que possa existir essa realidade. Que elas não reciclam justamente porque aquilo é um ponto de chamar atenção. Então elas gostam que você fique falando, olha, você precisa fazer isso, olha, você... Então, e ela não recicla para que amanhã você volte a falar de novo. Não, mas você, entendeu? Isso existe, eu tenho a impressão que isso existe. Então, se é um caso assim, a gente não pode ser conivente com a autocorrupção da outra pessoa, se a gente acha que é um caso assim. Minha dúvida é nesse sentido, porque, enfim, é uma situação particular em que houve essa questão, eu falei o que tinha que falar para a pessoa, depois outras pessoas também falaram, o problema é o mesmo, foi identificado o mesmo problema por todo mundo, e a pessoa não quer mudar, então pronto. A pessoa age como se fosse, não, mas isso, então tá certo, assim? Né? Mas veja, a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quer. Não é porque a gente esclarece e que a gente está certo. E outra coisa, não é porque a gente está certo que a outra quer admitir isso. Não é assim? Então, cada um faz o que bem entender. Então, né? Às vezes aí, é uma às vezes, você tem que parar. Até de timing, eu acho. De timing. De cada um. De cada um. Mas acho que é importante é não deixar de se posicionar. De se posicionar, porque senão também você é conivente, né, com a própria situação. Então, é uma situação complexa aí, você tem que estudar o caso em si, né, para ver qual que é a melhor saída naquele contexto. Mabel, aqui considerando a interaciologia, na página 26, o último item, interação, debates úteis, esclarecimento grupal. O que você acha que a gente pode fazer para promover mais e com melhor qualidade a cultura dos debates aqui entre a gente? Eu acho, lógico, que a gente precisa crescer ou melhorar a nossa autoestima. Autoestima intelectual, autoestima em outras áreas, sabe? Para quê? Para que a gente tenha mais coragem de se posicionar. Então eu vejo assim, dar curso, a pessoa, às vezes ela não está habituada ainda a esse tipo de interlocução, às vezes mais quente, né? Então o que ela faz? Ela começa devagarinho e a gente pode ajudar, e isso é feito, por exemplo, na CCC, isso é feito, né? Existem vários ambientes que você vai crescendo. Aí quando a pessoa ela começa a se sentir mais segura, ela começa a ter menos medo das possíveis reações, os debates vão surgir, naturalmente, até porque ela começa a despertar curiosidade. Há uma curiosidade, né, de querer debater o que ela está pensando, e aquela problemática do medo antigo foi superada. Então eu acho que a gente tem que crescer nisso, para poder ter mais autossuficiência grupal, e aí, naturalmente, os debates vão surgir. Você vê, essa condição aqui de verbetógrafo,
é uma grande escola para isso, né? Então a pessoa ela vai treinando. Dar aula é uma grande escola, vir aqui defender o verbete é uma grande escola, e ela depois vai perdendo alguns receios, vai aprendendo, né, pela experiência. Abel, na página 26, desculpa. Pessoas que já vivem há alguns anos em Foz que nunca fizeram uma pergunta na tertúlia. A gente sabe que a pessoa já admitiu, nunca. E está há anos em Foz, vindo nas tertúlias e nunca fez. Tem um amigo meu que me deu uma ideia, mas eu nunca toquei no assunto aqui. Ele acha que eu devia tirar a fotografia dos gomos do tertuliário, assim num domingo igual esse. Então tirar a fotografia, depois ampliar. Depois tirar uma fotografia, depois ampliar. E ver quem é que está. Não, esse aqui fala, esse aqui não fala, esse aqui fala. Então, tira aqueles que vêm. Agora, fazer isso durante alguns domingos. Você entendeu? Sábado. Né? Tem mais gente. Mas você sabe, professor, que uma coisa que a pessoa podia pensar é que ela faz pergunta não só para tirar as dúvidas dela, mas é para contribuir com o grupo. Se às vezes pensando assim, vai ajudar. Às vezes ela não tem grandes dúvidas. Sempre é bom falar. Mas ela pra pode. Todo mundo, sempre é bom falar. Mas ela responde alguma coisa, ela contribui com que outra pessoa não pensou naquilo ainda. O processo todo é o seguinte: ajuda ela, ajuda aquele. Se ela está falando um assunto que atinge a pessoa, atinge aquela pessoa, ajuda. E ajuda a todos. E ajuda os teletertulianos. São 4 tipos de pessoas aí. Vale a pena. Então ela pode não pensar nela, ela pensa no outro, mas que ela participa. A base muito é isso, a insegurança, a pessoa acha que não é capaz. Existe um processo de silêncio egóico. Nós não podemos esquecer o silêncio egocêntrico. Omissivo, né? Omissivo. Tem o verbete, né? Mas, Abel, na página 26, na enumerologia, você poderia falar mais sobre o primeiro, esclarecimento profilático? Como é que você vê isso? Esse é o bacana, né? Esse é aquele que alguém está vendo você ir pro buraco, você vai já prever que você vai dar com a cabeça na parede daqui a alguns minutos. Então você fala, opa, se você continuar nesse ritmo, minha filha, você vai quebrar a cara. Isso é muito coisa de amigos, sabe? Eu acho que os amigos, eles olham isso. A gente conhece, por exemplo, o temperamento do outro e já sabe que vai dar com as 10 lá na frente. Então não custa nada a gente falar, olha, cuidado com esse comportamento, porque você vai se dar mal ali na frente por causa disso, né? Então essa técnica profilática entre colegas é bem legal. Porque às vezes o colega tem essa, vamos dizer assim, essa abertura com a pessoa para falar um tipo de coisa dessas que o outro não tem. Né? Então, Bacana. Isso. Obrigado. Mabel, aproveitando ainda na enumerologia, só que o esclarecimento prescritivo. O prescritivo é aquele que vem com as regras, né? Olha, melhor você fazer isso. Olha, eu sugiro a você que vá para um laboratório, faz de conta, né? Laboratório de mobilidade física, que você faça lá o cosmograma e que você participe do curso tal. Então já vem com a receita de possíveis soluções para a sua problemática, para a minha problemática, vamos dizer assim. Então esse seria um esclarecimento prescritivo. Praticamente todos os verbetes da enciclopédia são prescritivos. É tanto que tinha gente desde o início que queria que a gente guardasse aí para dar um receituário. Não, você precisa desses 2 verbetes e receita para a pessoa. Até porque o esclarecimento... recomenda, né? A gente também na Unescom tem listagem de verbetes. Até porque o esclarecimento não é só apontar o dedão na ferida da pessoa, é mostrar a solucionática. Porque também, senão, chutar cachorro morto não resolve nada. Você tem que mostra a problemática, olha, a sua solução, a possível solução do seu caso é esse. Mabel, aqui no ar, em cima. Pois não. Eu teria uma sugestão, você aceita sugestões? Claro. Para mitologia? Pode falar, para mitologia. Eu sugiro que você coloque mito da assistência, tem até um artigo sobre isso. Eu acho que seria uma boa ideia. Coloque o quê, Tânia? Mito da assistência. Você tem uma ideia boa disso, eu lembro disso.
É uma boa. Então, eu também quero agradecer o verbete, o debate, o que está acontecendo aqui. Muito obrigada, está sendo muito bom. Muito obrigada. Mabel? Pois não. Na numerologia, eu quero saber em geral aqui, não é uma pergunta específica, porque eu quando fui fazer a minha numerologia, eu tive uma dificuldade. Hoje eu fiz aqui, vou entregar, mas parece que está mais ou menos. Quando você escolhe esses profiláticos, né? Pontual, depois, como é que você buscou isso? Como é que você fez o find disso? Você levou em conta o quê? Na verdade, eu não fiz um find. Sabe o que aconteceu? Não sei se foi exatamente nesse caso, mas às vezes acontece. Eu estou na fatologia. E aí sai lá, eu me lembro, existe o esclarecimento profilático. Aí daqui passa 2 minutos e fala, não, mas existe também o pontual. Aí eu falo, opa, isso aqui dá em numerologia. Aí eu tiro ali da fatologia e acho outros que veio naturalmente naquela linha. Eu não sei se alguém pode me ajudar. Esse aqui aconteceu assim, tá? Eu verifiquei na fatologia que tinha 2 As sessões inspiram as sessões. Exatamente. Aí eu falei, isso se encaixa melhor lá na numerologia e eu posso chegar a 7, por exemplo. E é fácil chegar a 7, nesse caso, por exemplo. Você tirou todos da numerologia? Da fatologia. Ou da fatologia, aliás. Olha, ou quase todos. Aquele do autoindulgência, eu também tirei da fatologia. O último, aquele que eu apresentei, né? Porque eu vi que existiam tipos de justificativa de autoindulgência interessantes, que eram aproximações simples, mas não eram iguais. Aí quando eu olhei, falei, não, isso tudo em grupo vai dar mais efeito, e se ficar na numerologia, vai ficar encaixado naquela sessão. Então foi assim que saiu. Frase enfática também, eu aprendi depois de sofrer um pouco, que a frase enfática, ela pode sair do seu texto. Você não precisa parar para pensar na frase enfática necessariamente. Não, você lê tudo que você já pensou e você pensa, às vezes, alguma ideia ali que se transforma numa frase enfática. Então, a questão da frase enfática é que a gente tem que bolar uma que não seja a cópia de... Você tem que tirar. Às vezes está no seu texto a frase enfática, você tira de lá e passa ela para... Sem copiar. Assim. Você olha uma frase de 2 linhas no texto, que na hora que vai fazer a frase enfática fica 4 minutos. Pronto, aí a sua frase enfática está pronta. Então a pessoa não parou para fazer a frase já saiu antes. Ok, obrigado. Mas já tem mais gente com experiência, se quiser acrescentar alguma coisa. Professor Valdo, uma curiosidade. Ontem eu participei da arrumação, preparação do holociclo para pintura. Vocês devem estar descobrindo muita coisa lá, na hora que vai mexer no material. E aí ficou um cenário diferente, né? E aí eu fiquei pensando, será que tem alguma relação direta com o balanço da Sofex, que é em fevereiro? Tem alguma coisa ou não tem nada a ver? Olha, quase que foi em cima do lanche. Hoje é dia 27. Começou ontem, é mais ou menos esses dias. Entende? Que é a mudança do calendário chinês. Tudo tem sua razão. Eu ainda pedi para ela para trazer para mim um porta-livros só lá de baixo, que eu não ia voltar lá. Pois é, dia 26. É mais ou menos por aí. Os dias são mais ou menos que varia conforme o ano. É entre 24, 25, 26 de fevereiro. Isso é o calendário chinês. Aí balanço lá, é um processo de balanço. Né? Vamos ver. Mas olha, atualmente, esses dias agora, está muito tranquilo a situação toda aí para mim. Hoje eu trabalhei mais ou menos à noite e depois de manhã fiz um verbete que eu estava falando com os nossos amigos aí, que é o mini glossário das lógicas. Eu já escrevi até agora 6 páginas. Lógicas, de modo geral,
um mini glossário. Mas o que são frases? Eu achei só 108 definições lógicas até agora. Um exemplo, lógica. Tem lógica o quê? Uma lógica, por exemplo, de tudo quanto é tipo. Agora, eu já arranjei até agora 108. Então, o mini glossário é baseado, pelo menos, nisso. Agora, o ideal vai ser, com o tempo, dar uma mini definição de cada uma. O que não é fácil. Eu aí vou pedir para a Ami, que eu vi que ela não chegou, mas oportunamente, nós temos que estudar. Agora, não é fácil mexer no processo para arranjar 108. Nem a internet não tem isso. Agora estou pegando um monte de livro, eu vou ver agora mais 10 livros para ver o que eles falam de tipos de lógica. Agora, as básicas, clássicas, não clássicas, todas essas já tem lá listado. Entende? Então, você veja, isso é um ambiente positivo. A minha casa de Tarzan me ajuda demais a escrever. É o máximo. E de noite também ajuda. Mas isso é fruto daquele outro mini glossário? Mini glossário dos jargões? Que aquele lá era só o ovinho desse. E eu fiz para fazer mais 7. Esse agora já é o segundo. Agora tem mais, eu acho que 7. Além desse, ainda tem mais 7. Quer dizer, ao todo eu vou fazer uns 9 ou 10 mini glossários. Agora, o mini glossário que eu estou colocando é um mínimo de 100 itens, pelo menos, na situação. Mas, por exemplo, esse lá, dos bordões, já está chegando a 500. Esse eu não posso trazer aqui. Agora, a turma já me deu a ideia de fazer um curso. Eles vão estudar aí. Sabe esses cursos? Quem faz os cursos não sou eu. Quem monta o curso é o povo. Eles chegam para mim, faz isso. Então eu acabo fazendo. Agora, esse aí, ó, é doce de coco. Eu apresento, por exemplo, mas isso eu tenho que saber logo, porque senão daqui a pouco eu dou aqui, quando ver já estourou aqui. Eu não quero que ele estoure aqui, eu vou deixar para quando for. Então a gente pode mostrar o Banana Technique de manhã, e de tarde eu mostro o grandão. Sabe como é? Que é o de bordões. Aí pode dar uma ideia muito maior. Esse de bordões é que está chegando a 500, sabe? São mais de 400. Agora aqui, estava no pronto-socorro da cidade do Rio Claro e ao meu lado uma mulher de uns 27 anos aguardando para ser atendida. Perguntei o que tinha. Disse ter insônia e precisar tomar remédio todo dia para dormir. Relatou que sua insônia começou 1 ano e meio, na mesma época em que fez um monte de tatuagem do corpo. Falei na possibilidade das tatuagens ter evocado assediadores. Tenho razão no que falei para ela? No caso de pessoas que possuem tatuagens variadas, evocando assediadores, podem resolver esses problemas? Se ela mudar o pensene e manter as tatuagens, o problema seria resolvido? Ou teria que mudar o pensene e tirar as tatuagens? O ideal é tirar os assediadores e as tatuagens e passar para outra coisa. Começar a fazer assistência aos outros. Isso é que seria o ideal. Agora, que o processo da tatuagem ele não falou. Só a gente ver que tatuagens são. Tudo a gente tem que ver a evocação, o que foi feito, né? Agora, há tatuagem que não tem jeito. Você sabe que os presidiários fazem tatuagem. O cara que é especialista em assaltar tem um tipo de tatuagem. O outro que já matou tem outro tipo de tatuagem. O outro que bate mulher tem outro tipo de tatuagem. Por aí vai. Tem um dicionário lá no Eurociclo que chama Código de Cela. Tem. Que fala justamente É isso mesmo, é o Código de Cela. Isso é terrível. Isso aí eu nunca cheguei a colocar porque eu achei que é demais. Baratosfera, diretamente. Não vale a pena evocar a baratosfera assim. Tem uma série de coisas que eu evito. Eu sei. É difícil. Agora, há dicionários lá, a turma que está mexendo com isso, é bom ver. Tem o dicionário do abecedário das asas de borboleta. Tem todas as letras do alfabeto nas asas de borboleta. Tem muita gente que nunca viu isso. A natureza é impressionante.
Agora, é impressionante você ver isso. Vem a borboleta, na asa dela está um D e um B. Escrito B. Como é que é isso? Então, você pode arranjar ali todo mundo. Se a pessoa pegar a borboleta e dar para a pessoa que tem aquela inicial, está aqui. Todo o abecedário inteiro tem borboleta. Isso é impressionante, não é? Agora, tem dicionário sobre isso. Tem álbum, as fotos, o processo todo direitinho. Seria bom estudar isso aí, né? Com calma. Esse aí é bom, é positivo. Quem é que está com o microfone? Aqui, Mabel. Aqui. Na página 26 da binomiologia. Essa verdade limite é aquela verdade que você não pode falar tudo para o outro? É uma proposta até dos 700 experimentos, tem essa ideia do binômio verdade limite, né? Qual que é o limite da verdade que você vai falar? Ela tem limite nesse caso? Para aquela pessoa não dá para falar tudo? Você vai falar até quanto? Como é que se mensura isso? Vai apalpando? Vê a reação da pessoa? Então esse é o tal do binômio verdade limite na hora do heteroesclarecimento, né? Na hora do posicionamento. Acho que tem capítulos sobre isso nos 700 experimentos, né? Sobre binômio verdade limite. Obrigada. Mabel? Oi, pois não. Pode-se dizer que o esclarecimento interpares é pré-requisito para o esclarecimento intergrupos? Ou você não chegou a pesquisar assim? Eu nunca pensei se é exatamente pré-requisito, né? Não sei, teria que pensar. Agora, o que a gente pode falar é que o esclarecimento interpares dentro de um grupo é pré-requisito, por exemplo, para a participação. A pessoa aprende a participar depois de uma Comunex mais avançada. Né? Porque, pelo que o professor Valdo fala, uma Comunex avançada é tudo transparente. Fica tudo muito às claras, né? Então, se a gente aprende a fazer isso com mais propriedade aqui, vai ficar mais fácil a gente poder participar, possivelmente, né? Estou dizendo hipoteticamente falando, de ambientes assim. Dentro dessa linha tem aquilo que a gente fala, que a constituição de uma dupla evolutiva é a passarela para a mega fraternidade. Uma ponte, né, Caio? Que é justamente nessa linha. Agora, para você, professora Mabel, poderia explicar, por favor, na tecnologia, página 26, na quarta linha, a técnica do diálogo desinibição? Isso é do meu curso. No manual de dupla evolutiva. Aí essa técnica está lá no manual da dupla evolutiva, que é a técnica que o professor chama de DD, professor Valdo, né? Que diz assim, que dentro de uma dupla, o ideal é que exista assim, um despojamento total na interlocução, né? Que não exista assim, nenhum tipo de inibição para que a dupla seja mais afinizada, né? Que haja diálogo e haja inibição. Vai ter verbete sobre esse assunto nessa leva, posso falar, né? Mas vai ter. Tem, mas agora lá no meu curso eu tinha que explicitar tudo. Então a pessoa fala, não, mas explica isso. Eu falei, é muito fácil. Aquela mulher que jamais soltou um pum na frente do companheiro, ela está inibida. Repressão, né? Entra repressão aí. Então isso aí esclarecia, todo mundo ria, mas ficava todo mundo esclarecido. Mas não precisa exagerar, né, pessoal? O problema é esse. Às vezes é o jeito. O processo todo é esse. Agora, eu falava com o povo para usar explosivos especiais. Quais são os explosivos que eu recomendava? Batata doce. Tem vários. Repolho. Couve-flor. Então é um processo que a gente recomenda. Uma outra coisa que eu falava também é o seguinte: não vão no meu bico. Por quê? Microfone aceita até tum de cachorro. Todo mundo ficava certo. Quer dizer, o microfone, o cachorro pode chegar aqui, soltar um pum, vai aparecer no microfone na Austrália. Por causa do online. Então você já pensou que poder que não tem hoje um cachorro? Agora essa técnica é boa porque a pessoa aprende, né, a ser o máximo transparente possível, né, para ela poder começar agora, a aplicar isso. Isso que eu estou falando aqui é o processo dos bordões
conscienciológico, que é o problema de tirar o elitismo, de solapar, você está entendendo, as diferenças. Na hora que faz isso, você conquista o plenário, a plateia, a assembleia, a galera, o negócio que tem. Então, às vezes, é muito importante, não ter outro jeito. Agora, por exemplo, o processo meu, a hora que falava em sexomática, tem assuntos muito sérios demais. E eu falava 99 temas. Então, de vez em quando, tinha que arranjar uma coisa para desafogar, porque a pessoa estava em tensão. A gente falou, às vezes, 5 temas que aquilo pegou a pessoa. Então, é um problema. Tem que relaxar, dar um jeito, porque senão a pessoa sai dali na maca. Nunca ninguém saiu de curso meu na maca, tá certo? Isso já mostra que eu estava agindo com alguma profilaxia. Isso é muito sério. Alivia a tensão. Quem é o próximo aí que está com o microfone? Ah, falta microfone para ele. Ah, é? Ele está atrás. Mabel, aqui, ó. Está na lateral, na Enquanto ele pega o periferia. microfone, a gente responde aqui, tá bom? Mabel, aí na questionologia, né? Já vivencia o esclarecimento interpares? De qual nível? Primário ou avançado? Você poderia esclarecer essa questão do primário e do avançado? Você vai lá na exemplologia, na página 27. Pega lá o último parágrafo da página 27. E tem lá exemplologia. Aí tem lá esclarecimento interpares primário, que é atares pautados exclusivamente no paradigma da ciência materialista. E o esclarecimento interpares avançado, atares fundamentada no paradigma consciencial, multidimensional e cosmoético. Normalmente, quando na questionologia tem esse tipo de frase, ela te remete para a exemplologia, já é um padrão da enciclopédia. Então, quando tem e não fala nada, é porque pressupôs que já foi falado aqui na exemplologia. E a exemplologia, ela está relacionada à neologia. Tá? Ficou claro? Lendo isso, ficou mais claro? Para você explicar. Bem? Parabéns aí pelo interesse, mas na verdade eu queria fazer um esclarecimento, porque a fila de recados está muito concorrida, né? Para quem acompanha o Cineclube, hoje a gente não vai ter sessão, tá? Porque tem um evento da IAC lá na OIC, que vai até mais tarde, começa às 4h30 da tarde, né? 16h30, e vai ter recreação com ping-pong, etc. Então, para não fazer concorrência, a gente não vai ter sessão do Cineclube nem hoje, nem domingo que vem, por causa do balanço da PEX. O nome é Você Fica Devendo. A gente está devendo. Mas daqui a 2 semanas volta com novidades, tá? Desculpa aí, pessoal, não teve outro jeito de passar. Para quem acompanha o blog, está postado no blog a suspensão, tá? Por 2 semanas, porque está tendo muito evento, a gente não quer concorrer. O filme hoje vai ser do Wagner, o filme hoje da Nancy. Isso, exatamente, do ping-pong. Mabel, Max aqui. Na página 28 ali, você fala no parágrafo benefícios. Sim. Você podia explicar um pouco mais assim, equaliza o holopensene grupal, esses benefícios, né, grupais? E eu entendo assim, Max, que a gente vive em grupo. Então, por exemplo, um tem mais experiência numa área, o outro tem menos, mas ele tem experiência em outra área. E assim vai indo. Então, a gente tem experiências distintas dentro do grupo. Quando esse que tem mais experiência doa alguma coisa e o outro está aberto a receber, e esse, por sua vez, faz a mesma coisa, o que acontece? Equaliza o holopensene, você fica numa média maior, assim, de compreensão, de conteúdos, né? Então, esse interesclarecimento vai ajudando a criar esse holopensene mais coeso dentro do grupo. Por isso que eu botei assim, equaliza o holopensene. E a tendência é padronizar por cima, né? Se for na base do esclarecimento, padroniza por cima. Então o holopensene melhora, a atmosfera de vida, de trabalho, de produção melhora demais. Isso é muito importante. Fica mais homogêneo, né?
Mabel, ainda nesse item, eu não sei se você chegou a pensar em colocar alguma coisa assim com relação ao saldo do trabalho, que também é um benefício, né? Que você, tá. Os efeitos. Potencializar os resultados do trabalho do grupo. É verdade, posso pensar em colocar alguma coisa nesse sentido, né? Porque o efeito vai ser melhor, né? Depois de ter esse esclarecimento contínuo. A produtividade, né, Rosa? A Rosa está ajudando aqui. Aonde, Rocha? E o que eu falo? Da cooperação entre... mas de repente vale a pena destacar aqui, né, nos benefícios também. Fica boa ideia. Agora, esse verbete, eu queria chamar a atenção de vocês, ele faz o casamento muito íntimo entre duas sessões, que é a sinergismologia e a interaciologia. Agora, isso é seríssimo. Você, querendo, consciente ou inconscientemente, você usou isso. Está na frase enfática. Entende? A interação com o sinergismo tá na frase enfática, é quase que sinônimo em certas condições. A gente tem que entender. Agora, para fazer o esclarecimento interpares, é ali em cima. Está perfeito. Isso aí é o resumo de todo o seu trabalho. São essas duas palavras no fim da frase enfática. Interativo e sinérgico. De modo interativo e sinérgico. Realmente, por causa da grupalidade, né? Um problema de grupalidade, né? De troca. A hora que tem a interação, essa interação pode ser enriquecida e potencializada. Aí entra o sinergismo. Agora, pensa bem na repercussão de tudo isso. Na vida da pessoa, no holopensene. O problema, por exemplo, essa interação que vai repercutindo. Como é que fica? Pega outras pessoas lá dentro. Entende? Aí vem uma série de fatores como consequência, como derivativos, como efeitos. É inevitável. É fato. Agora, eu gostei muito disso aqui no fim da frase empática que você colocou. É o resumo. Agora, não sei se ela estava muito consciente da união das duas sessões. Não, claro eu não sei. Pois é. Claro que não. Por isso que eu estou chamando a atenção. Ficou bom, né? Eu achei que ficou boa a ideia, mas não cheguei a pensar nessas duas sessões em separado que estavam aqui juntas, não. Agora, tudo tem a sincronicidade aí no meio. E tem... Em segundo tempo, um terceiro tempo tem a sincronicidade. Mas isso tem a ver, professor Valdo, com esses ambientes esclarecedores que se formam, Escuta, né? A sincronicidade, o povo às vezes tem dificuldade de entender essas coisas. Então sempre é bom esclarecer. Por exemplo, quanto maior a afinidade ou a repetição dentro de uma determinada linha de atividade que se repetem os fenômenos, aquela repetição de fenômenos, de atos, de reações, de ações das pessoas, manifestações, pode criar a sincronicidade maior, além daquilo. Grupal, Então é como se fosse um prosseguimento da situação. Aí é por isso que eu estou falando, aí é interação e sincronismo. A sincronicidade está aí dentro. Agora, esse processo, falando do jeito que você está falando, esclarecimento interpares, ele é perfeito. E é o que nós precisamos. A gente, por exemplo, sabe acabar com esses filmes que o revólver manda em todo mundo. Devia ter uma bandeira da paz no lugar do revólver. Isso não é falta. Nós estamos vivendo uma época ainda de muito belicismo. Você pega, vai rodando assim, ó, que você vê alguém dando tiro. Qualquer hora do dia, você vê alguém dando tiro em algum canal. É uma vergonha isso. Fora os incêndios que tem. Isso tudo é o contrário disso aqui. Pelo que o senhor falou agora, a sincronicidade pode ser vista como o ápice de uma sequência de interações, é isso? E outra coisa. A hora que vem, que começa a dar sincronicidade, a pessoa não percebe. Mas se ela está, vamos dizer, no caminho certo, marcando corretamente a marcha do trabalho,
ela vai ter o prolongamento mais sério, que chama extrapolacionismo. Ele vem depois disso. A sincronicidade aparece, que ela é suave daqui, a situação toda, e a pessoa não vê. Agora, o extrapolacionismo, quando acontece, é porque a pessoa já virou quase que profissional. Aí a coisa vem. E aí não tem jeito de esconder. Porque os amparadores, eles fazem questão de mostrar para a pessoa. Né? Agora, você pode explicar isso dentro de um grupo. Um grupo que está assim... Pois é, mas não, começa primeiro 1, 2 pessoas, 3, tá, e o grupo vai se estendendo. É o efeito dominó. A coisa vai caminhando. É inevitável. Agora, quase sempre é fila indiana. É um por um, aquilo vai indo, tal. Do jeito que a gente vê a hora que colocaram o microfone aqui, ó, foi passando de mão em mão até chegar lá para o mato lá em cima. É o processo do tijolo na construção. Essa interatividade é a base de tudo. Você vê, aqui tem o processo do microfone. É igualzinho a gente passar o tijolo para fazer construção lá na frente. Todo mundo vai passando. É a linha de montagem. Então, essa linha de montagem é a linha de montagem evolutiva do grupo Karma. O seu verbete está bem dentro do processo, está tudo aqui. Não tem nada aqui que a gente possa dizer que está passando ou faltando. A coisa está em cima do lance. Vale a pena pensar. E outra coisa, for conservada aqui a masculinologia, a femininologia, que tem esse povo todo aqui dentro. Porque o processo é muito sério aí dentro. Agora, você põe lá a consciência empática, a pessoa despojada na elencologia. Isso é perfeito também. Você está chamando a atenção para uma coisa séria. Aqui na página 28, nos benefícios, no item 3, crescimento, queria te dar uma sugestão de você acrescentar um qualificador para esse crescimento. É crescimento no sentido de produtividade, de intelectualidade, de fraternidade, tudo isso. Não sei exatamente o que você pensou no crescimento. Na verdade, é um somatório, né? Cresce o conteúdo, recupera cons, cresce a afinidade. Não é isso, cresce o número dos participantes. Quantitativo e qualitativo, na verdade, né? Mas eu posso pensar em alguma maneira de deixar isso mais claro, né? Sim, sim. Mas, na verdade, todo mundo cresce em vários aspectos. No fundo, é isso, né? Todo mundo cresce em vários aspectos. Mabel. Okay. Pois não. Pois não. Na página 28, quando você fala da erradicação, no número 3, na parte de corporativismo, você menciona as panelinhas, a manutenção do status quo grupal anticosmoético. E aí o que a gente observa é que uma das posturas que impede justamente essa condição de esclarecimento interpares é aquela expressão que fala do pacto de mediocridade, né? Dentro de um grupo forma-se um pacto de mediocridade, ou seja, há uma indisposição de se falar, de fazer o esclarecimento justamente intergrupal, porque ninguém mexe, ninguém fala do seu para realmente não receber nenhuma crítica também. Em alguns contextos, a gente observa algumas práticas, por exemplo, desse pacto de mediocridade, até mesmo aqui no nosso ambiente conscienciológico. Não sei se você chegou a pensar nisso, mas como é que você vê esse movimento para que cada vez mais a gente elimine esses resquícios ou essas ocorrências de pacto de mediocridade que ainda acontecem aqui no nosso ambiente, para passar para uma atuação mais presente de esclarecimento interpares? Eu acho, Cris, que a gente está passando por uma fase assim já faz tempo, né? E isso a gente vê, por exemplo, quando surgem muitas pessoas preocupadas em criar o seu CPC. Você vê que hoje existe uma tendência na CCCI de fazer o CPC pessoal e o institucional. Então, existem movimentos, né, dentro de grupos que já se preocuparam ou já estão preocupados em criar esse CPC grupal também. Porque o CPC grupal é o que vai, por exemplo, a vivência, vamos dizer, qualificada desse CPC, ele vai extinguir esse corporativismo. Porque um CPC que é construído em grupo, ela, por exemplo, não se permite muita panelinha dentro de um grupo maior. Por exemplo, tem um grupo maior e tem 2 partidos dentro do grupo. Fiquei sem água aqui.
2 partidos dentro do grupo. Então, o CPC, ele destrói essa situação, vai destruindo pouco a pouco, sabe? Está falando do CPC ou do CGC? O CGC e o CPC. Primeiro o CPC e depois o CGC. Então, esse CGC, ele vai, vamos dizer, dirimindo essa tendência partidarista que pode acontecer dentro de um grupo. Ou essa tendência de 2 partidos dentro do mesmo grupo, que é pior. Porque aí o grupo compete entre si, né? E eu acho que é por aí o caminho isso está acontecendo na CCCI, eu acho, naturalmente. Até porque o nível de criticidade nossa está crescendo. Então, certos furos hoje, desse ponto de vista que eu acho que é bem assim, latente, é muito explícito essas panelinhas, o povo já não engole mais. Fica muito na cara. Então, o que acontece? O que é bom, porque a gente tem que mudar, né? Se os nossos furos estão muito assim na cara, e todo mundo está vendo, a gente vai ter que reciclar. E isso é interessante, que eu acho que esse movimento já acontece por aqui. E tem aquela condição também que, independente da formação de panelas, ocorre aquele pacto de silêncio mesmo, né? Que é esse o número 1, né? É o número 1 aqui do acriticismo. Isso. Então, eu não falo nada, por aí você também não fala. E aí a gente fica no bem bom, numa zona de conforto, e é o que eu falei no começo, acho que da tertúlia, uma pseudo-harmonia. É uma pseudo-harmonia. Aí destruiu tudo, porque aí o grupo vai estar bem melindrado quando acontece essa pseudo-harmonia, né? Aí precisa da cosmoética destrutiva. Então, e aí para sair desse momento, desse acriticismo grupal, uma dos instrumentos que você acha viável é justamente a construção do CGC. Eu acho. A discussão sobre esse assunto. É preciso trazer à baila a discussão desse assunto. E aí quem é que vai fazer isso? Geralmente é aquele dentro do grupo que tem, vamos dizer, mais isenção, porque nem todo mundo pode falar logo de cara isso no grupo, porque se ele está muito assim maculado, ele não tem autoridade, né? A pessoa não tem autoridade. Mas às vezes tem uma pessoa que está mais isenta, ela tem eventualmente uma autoridade maior, uma autoridade moral, ela é mais aceita, né, dentro do grupo, e de repente cabe a ela trazer essa realidade, né, de colocar o dedo na ferida. E aí traz aquilo que você colocou na binominologia, que é o binômio autocognição, responsabilidade. Autocognição, responsabilidade, que aí é de quem tem, né? Tá, ok, obrigada. Eu não sei se você pensou, ou uma sugestão, colocar na patologia, sei que ela está bem extensa, a revisão do trabalho intelectual. Você não acha eu coloquei isso lá na estrangeirismologia, e também coloquei nas condições. Então, eu coloquei a peer review, que é a revisão entre pares, e coloquei lá no final, no número 7, condições, né? Número 7, revisões. As contribuições cognitivas oportunas das equipes de revisores dos textos conscienciológicos. E eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na página 28, no 7, interconfiança. Aprofundasse mais nesse clima. Eu acho que isso aí é a base de tudo. Agora veja, essa interconfiança, ela não existe se tiver o item 2 da enumeração anterior, que é a competitividade. Por exemplo, entre colegas competitivos, não existe um clima de interconfiança, porque o holopensene, ele já está alterado. Está antagônico, ele já está, vamos dizer, alteradinho, né, aquele holopensene. Então, essa interconfiança, ela é baseada em quê? Primeiro, no meu modo de entender, são vários itens, mas que a gente pode pegar alguns. Transparência. Outra coisa, o mínimo possível que a gente possa conseguir aí, digo mínimo, mas eu diria ser o máximo, de fraternismo. Tá? Outra coisa, de não competitividade. Porque se existe a competitividade, você não tem clima de interconfiança, porque você sabe que mais dia, menos dia vão te puxar o tapete. Porque a competitividade, ela está maior dentro daquele grupo, né? Então, são elementos ali um conjunto de elementos que a gente tem que trabalhar para construir essa interconfiança, esse clima de mais amizade, né? De mais coleguismo, de mais coesão grupal. Oi. Na página 26, você poderia falar mais sobre a neossinapsologia?
A neossinapsologia. As neossinapses construídas em grupo através do esclarecimento interpares. Eu acho que isso acontece aqui. Isso acontece nos debates. Isso aconteceu hoje, evidentemente, que eu tive essa experiência lá na Unescom. Ou seja, começa a se discutir um assunto que nem todos têm conhecimento, e a cada contribuição que se traz, que um traz, que o outro traz sobre aquele assunto, você vai criando neossinapses. Então é uma construção conjunta, que um debate pode fazer, que esse ambiente de verbotrografia faz, que nesses cursos acontece, né? Um vai somando, colocando o seu tijolinho e vai criando neossinapses grupais a partir da contribuição de cada um. Tem a ver, eu acho, que em algum lugar aqui, que eu não sei onde é, que eu coloco a influência das partes sobre o todo. Que está lá na página 26, na terceira linha. A influência das partes sobre o todo. Isso aqui tem a ver com essas neossinapses aí. Vou aproveitar aqui para falar uma coisa com o Cícero. Desde que você chegou, sua aura hoje está maior que o seu normal. Então, parece que tem aí um amparador que quer ajudar você em algum processo. Qual que é o pensamento básico que você está fundamente pensando nele? Você está com um pensamento assim. Olha bem que tem um amparador que está te ajudando. Desde que você chegou, que eu vi isso aí. Você está alteradinho hoje com as energias, por causa desse amparador. Observa bem o que é. Agora, ele deve estar fazendo você pensar profundamente sobre determinado assunto, não sei o quê. Tá certo? Esse esclarecimento. Não, eu estou falando que eles falaram para dizer que ele chegou desde o início, ele está lá. E eu vi a aura, chamou atenção no meio do povo todo, você está entendendo? Tá aí que eu vi que tinha alguma coisa, né? Isso não é boi na linha. Não. É a nova iluminação da estrada. É uma luz no final do túnel e não é o trem. Nova iluminação da estrada. Fizeram tudo novo. Alto nível. Claro, ele tem que checar, né? O ideal seria que a gente tivesse isso com todo mundo, todo dia, né? Sempre é bom, né? Você sabe que é esclarecimento interpares, só que tem que é um aqui e o outro lá. Mais ou menos. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Nada do Cine, não. Queria saber se essas interações entre as pessoas horizontais, né? Entre as pessoas da CCCI, por exemplo, né? Que é uma comunidade mais voltada para conhecimento, esclarecimento mesmo. Mas essas interações, às vezes até da porta para fora daqui, procurando o interauxílio para a sobrevivência mesmo, mas visando a permanência das pessoas aqui, a erradicação aqui em Foz, etc. Se isso pode ser considerado também um esclarecimento, matares, interpares ou... Pode chegar a ser esclarecimento, mas a base disso ainda é, vamos dizer, a TACOM, né? Não que não seja negativa, tem que ser feito, né? Mas essa assistência mais básica para a pessoa poder chegar, vamos dizer assim, no esclarecimento maior. Mas isso que você está falando é super importante, né? Porque às vezes a pessoa chega aqui e ela precisa mesmo de auxílio, ela precisa que a gente indique, olha, emprego é mais fácil aqui, emprego é mais fácil lá, eu vou te apresentar fulano de tal, para poder abrir as suas portas, né? E para a pessoa poder se assentar o mais rápido possível e não ficar com tanta dificuldade assim, para depois fazer o trabalho que ela veio fazer. É que depois que ela ajustar... É uma militares, isso que eu ia falar. Se não é uma TARES de base, né? Basal. É uma TARES básica. Mas extremamente necessária. Então, um dos itens aqui, pelo menos nesse contexto, não sei em contexto de sobrevivência fora, mas aqui dentro, né? Ou relacionados aqui, né? De alguma forma. E tem muita necessidade disso, de tudo quanto é forma, né? E um dos itens que eu achei legal que você pôs aqui na fatologia foi o desembaraço para solicitar auxílio aos pares quando necessário. Né? Tanto o desembaraço quanto a desenvoltura de atender também essas solicitações. Né?
O desembaraço e o que você falou? Desenvoltura para? Tem aqui, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitava linha da fatologia. Na verdade, isso aí é interessante e entra aqui um pouco da empatia que cada um tem, né? Então, se você tem, assim, empatia por determinadas pessoas, às vezes é mais fácil, né? Você pedir auxílio, você confia mais naquela pessoa, no feedback que ela vai te dar. Sempre há pessoas, assim, ao nosso redor que podem dar esse auxílio, né? No sentido pelos de próprios princípios que a gente preconiza aqui, acaba havendo assim, um desembaraço, mesmo que não haja uma empatia tão explícita, né? Por causa dessa coisa do isogênesis, ou essa coisa horizontal mesmo. Não, e a ocasião faz o ladrão, né? Então, o ambiente já facilita tudo isso. As próprias condições que a gente está, elas nos levam a isso, obrigatoriamente, né? Tá, obrigado. O que mais? Oi. Aqui na condições, aí você tem a questão da 8 da tertúlia, né? E essa questão do você como verbetógrafa e a questão dos verbetógrafos, como você analisa essa questão aqui dentro da tertúlia, até da sua parte aí também? Você se analisa. Essa condição foi o que me inspirou a escrever esse verbete. Eu pensei em escrever esse verbete quando eu vi os verbetógrafos aqui discutindo os temas de pesquisas dele, né? E eu achei que era uma condição extremamente interessante, porque tudo bem que muitos de nós dá curso e tudo mais, né? Mas essa condição de um verbetógrafo ajudando o outro, né? E eu vi naquela primeira leva, era até interessante, porque a gente torcia pelo verbetógrafo. Olha, vai lá, vamos torcer. Então, esse clima de amizade que se cria é muito importante para o crescimento grupal, porque aí o verbetógrafo às vezes está mais inseguro de chegar aqui, ele não tem muita experiência em exposição, e aí essa amizade do grupo, né, esse companheirismo que vem lá desde os revisores que vão revisando o seu verbete, é tudo esclarecimentos interpares, né, é tudo interassistência. E aqui daí todo mundo tem chance de debater o tema, de igual para igual. Então, o que você pensou aí? Não concordo, por que você não acrescenta? Quer dizer, esse ambiente é um ambiente totalmente esclarecedor e interesclarecedor, né? E essa coautoria nossa é extremamente, assim, marcante, eu penso. Quem sabe, professor Valdo, a gente nunca teve uma oportunidade dessas antes, de estar, assim, tão democrático, tão aberto, né? Tão fácil de se conviver, ainda que a gente tenha algumas dificuldades, né? O processo também é união, coisa junta. Há uma conjunção muito grande de fatores aqui da vida, né? Então, parabéns. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 136 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online, 38 votos presenciais, 9 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Marcelo da Luz, Editares, lançamento do livro, Egrison, qualificação docente, João Paulo com 5 baia, Viviane e Fátima, OIC, curso Saúde Consciencial, Igor, pesquisa da TENEPS. E só vamos pedir aguardar uns minutos que os amigos da enciclopédia vão fazer o sorteio de 3 elementos, hoje livro, curso e laboratório, para quem estiver aqui. Pessoal, hoje, último domingo do mês, é o dia do sorteio mensal dos presentes, dos brindes para os amigos da enciclopédia. Vamos sortear hoje 3 brindes, 3 presentes. Um laboratório de mobilidade física Vigio, cedido pelo CAEC, um novíssimo laboratório reformado, visão espacial, muito legal, interessante para quem quiser fazer. O segundo é o livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, que está aqui ao lado, vai falar daqui a pouco. Vai ajudar a sortear o livro dele aqui também. E o terceiro é um curso ECP1, patrocinado pelo IIPC. Então nós temos uma lista aqui de 325 nomes, em ordem alfabética, exceto os 2 últimos que foram inseridos ontem. Cada um tem um número de 1 a 325, e nós vamos sortear, então, 3 números, a centena, a dezena e a unidade. Então, por exemplo, 2, 5, 8, vamos sortear primeiro o 2, depois o 5, depois o 8. Está aqui os papeizinhos, nós vamos retirar.
E que se alguém ganhar 2 vezes, então fica cancelada a segunda, né? Só vale a primeira, a gente sorteia novamente, tá certo? Assim que vai funcionar. Então, o primeiro sorteio aqui é do Laboratório de Mobilidade Física Vígio, fornecido pelo CAEC. Então, vamos lá, a Eliana vai sortear aqui. Qual o primeiro número agora que é? Então, já sorteou? Número? Não, 384. Então, tem que sortear mais um terceiro número, porque é 325 a lista, né? Então, sorteia mais um número até dar certo aí. Né? 3, que não quer? Vamos ver. Qual é o primeiro número, o segundo e o terceiro que sorteou? O 3, o 4 e 8? Então, é o número 348. Então, o número 348 não tem, é 325. Sorteia novamente, então. Isso. Tem que sortear o terceiro número mais de uma vez, se não der. O 3 temos só 26 números só. Não dá. Sorteia novamente. O 4 não dá. Tem que ser o 1 ou 2 aí. Está demorando muito aí. Isso. Não dá. Isso, separa, deixa dobrado de lado. Isso, o primeiro número é 3, é 300. Então tem que ser o 2 e os... 1. Isso, 310 até 319, vai. Isso, agora sorteia. 314, então ganhou um Laboratório de Mobilidade Física Vígio. Veja quem quer o 314 aqui. Tá? Aqui. É a Vera Lúcia Queiroz de Curitiba. Vera Lúcia Queiroz Jucá de Curitiba ganhou um Laboratório de Mobilidade Física Vígio. Vamos para o segundo agora, que é o livro Onde a Religião Termina. O professor Marcelo, autor do livro, que está fazendo o sorteio aqui. O primeiro número é 2. Agora é 1, 210 até 219. (212). Maria Tereza Brito de Arrutaneg, de Belo Horizonte, ganhou, então, o livro do professor Marcelo da Luz. Né? Tem mais um aqui. Esse aqui também, ó. Vamos sortear agora um CP1, último sorteio. Então começa com 1, então é de 100 a 199. Um 0, então de 100 a 109. Um 07, então é a Gisele Krahenhofer, né? A Gisele que ganhou aqui então o ECP1. Gisele está aí? Ok, é isso, obrigado. Boa tarde, estou aqui em nome da Editares para convidá-los ao segundo lançamento do livro Onde a Religião Termina, aqui em Foz do Iguaçu. Será na quinta-feira, dia 3, na Livraria Nobel do Shopping, às 8h30 da noite, 20h30. E todos estão convidados. E no sábado, na mesma livraria, na Nobel do Shopping, nós teremos um debate promovido pela Uniamérica e pela livraria sobre o livro. Então farei uma apresentação breve sobre os propósitos do livro e depois teremos um debate às 4 da tarde, das 4 às 6 da tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aproveitando o verbete de hoje sobre esclarecimento intertares, onde a professora Mabel fala sobre esclarecimento intertares, exige a habilidade de aprender a aprender e de aprender a ensinar entre iguais. Então, a repreendência convida todos os professores, ou aqueles que estão em formação, para a 9ª qualificação docente,
que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu de 11 a 13 de março, logo após o balanço existencial. Nós vamos enfocar 3 aspectos que estamos trabalhando na questão da docência, que é a questão da pré-aula, a outra que é do plano de aula, como elaborar um plano de aula, e a praxis parapedagógica, ou seja, a teoria da prática e a prática na teoria. São apenas 10 vagas, porque algumas já foram preenchidas. Para mais informações, entrar em contato com contato@reaprendência.org ou então o telefone do CAEC 3525-2652. Podendo também acessar o site da Reaprendência, que é www.reaprendência.org.br. Obrigado. Boa tarde, eu venho falar em nome da Consul sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, que será realizado agora no dia 4 de março, no dia anterior ao balanço existencial. Para os cognopolitas ou a pessoa, o teletertuliano que está assistindo e vem para Foz do Iguaçu durante o balanço, é um dia antes, é na sexta-feira, no dia 4 de março. Nós temos ainda 2 vagas com Sincobaia no dia 4 de março, sexta-feira. E também para anunciar sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que as vagas já estão abertas aqui no CAEC. Essas já são para as pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu, que é um curso que tem uma duração de 6 meses, com 25 aulas, uma por semana, falando dos fundamentos do estudo da conscienciometrologia, através do conscienciograma, através de pesquisas dentro de conscienciometria. E as inscrições estão abertas e o início é no dia 26 de abril. 26 de abril, é uma terça-feira e vai ser realizado à noite. Então, dia 4 de março, com Sincobaia, e 26 de abril, inicia o Fundamentos da Conscienciometria. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, nós estamos convidando a todos a participar do curso modular em saúde consciencial. Esse é um curso que tem a duração de 2 anos, com foco de aprofundamento na saúde. É um curso bastante prático, onde nós vamos oferecer técnicas, ferramentas para o aprofundamento na saúde. Então, esse curso, pessoal, inicia agora em março de 2011, esse mês que está entrando. Vai ser ali mesmo no campus da OIC, aqui próximo ao CAEC. As vagas são limitadas, então a gente deixa o telefone, né, da OIC, é 45 código, 3025 1404, ou o e-mail específico desse curso, que é modular@oic.org.br. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vamos agradecer quem permaneceu para escutar esse último recado. Sendo breve, eu gostaria assim, de fazer uma pequena enquete. Quem aqui que está aqui presente pratica TENEPS? Poderia levantar o braço? E a gente gostaria de saber quais essas pessoas já colaboraram com a pesquisa online sobre TENEPS. Poderia levantar o braço? Então, a gente vê que parece ser mais da metade do que está presente aqui. Então, aqueles que ainda porventura não tiveram a oportunidade de colaborar, fica mais uma vez aqui o convite, é na página do CAEC, a pesquisa é totalmente anônima, né? A pessoa pode colocar ali os seus dados de uma forma impessoal, né? Para a gente vale aí a questão estatística, né? O levantamento de dados estatísticos, quantitativo e qualitativo. Então, basicamente é isso, renovamos o convite, a pesquisa fica no ar até o final desse ano. Muito obrigado, boa tarde. O verbete eleito para amanhã é meta autoevolutiva, especialidade autoproexologia, autora Goretti Lopes. Obrigada, boa tarde a todos.